Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, finalmente eu cheguei, eu sei, eu demorei muito pra postar esse vídeo, assim, a gente já tá quase no final de agosto. Na verdade, assim, essas 14 leituras de julho não são o que vocês estão pensando. O importante é a leitura. E eu queria começar falando das garotas, né? Do livro As Garotas de Emma Cline, que não tenho ele em mãos. Eu já fiz um vídeo falando exclusivamente sobre ele. Se você quiser, eu vou deixar aqui nos cards e no link da descrição. Nós vamos conhecer a Eve, a protagonista, que vive uma vida um tanto privilegiada. No entanto, a gente percebe ao longo de pensamentos dela que ela é um tanto vazia, as próprias motivações, até que quando ela está passeando no parque, ela visualiza lá 3 garotas maltrapilhas e elas parecem demonstrar uma felicidade absurda, assim, elas parecem, sei lá, viver uma vida de sonhos. E isso mexe com a Eve e ela fica intrigada e começa a observar aquelas garotas e uma delas chama atenção especial. E claro que em algum momento acaba acontecendo esse encontro das duas e nós descobrimos que essa garota pela qual a Eve demonstrou interesse era nada mais nada menos que a Suzanne, uma das grandes figuras daquele culto de Charles Manson, né, que foi um assassino da década de 60, se não me engano, lá dos Estados Unidos, Califórnia. É um livro que tem uma atmosfera um pouco mais decadente, não só de forma estética, mas de outras formas. E eu achei uma leitura bem diferente, então eu recomendo por conta disso. Já falei lá no vídeo, inclusive, que eu não recomendo pra todo mundo, mas se quiser saber mais, vá lá dar uma olhada. Em seguida, em e-book, eu li O Crime do Vencedor, que é o segundo volume da trilogia do Vencedor, de Mary Ruthkoski. Perdoa. Eu ouvi resenhas negativas sobre o segundo livro, mas eu gostei. Eu gostei bastante dele. Eu acho até que, de certa forma, foi mais interessante que o primeiro, em termos de ação e dos acontecimentos. Não sei, eu gostei. O primeiro é claro que a relação entre os protagonistas é bem mais envolvente, né? A segunda aqui é cheia de má comunicação, aquela coisa assim que te deixa agoniado. É uma série de distopia que tem me conquistado bastante e eu espero que o próximo volume também eu goste ainda mais, né? Que seja assim uma escadinha. Gostei, fui gostando. E eu recomendo essa série, principalmente pra quem gosta de protagonistas fortes, eu já falei sobre isso no outro vídeo. Logo em seguida, eu li um dos acho que melhores livros do ano pra mim, que foi A Confissão da Leoa, de Mia Couto. Também peguei em e-book. Aqui o Mia Couto vai nos levar lá pra uma aldeia africana, onde quando ele foi fazer uma viagem, se não me engano, ele foi participar de um evento, em 2008, houve ataques, né, nessa aldeia, ataques de leões, e as pessoas estavam sendo ameaçadas por conta disso, e enfim, existe lá o motivo. Só que ele acaba trazendo esse contexto pra colocar esse romance, em que nós conhecemos 2 protagonistas. A primeira é a Maria Mar, que é uma habitante da aldeia, né, uma criança, que perdeu a sua irmã num ataque de leão, de uma leoa, na verdade. E também o caçador, que é chamado para exterminar esses leões. E aí nós temos uma dinâmica de primeira pessoa, só que voltado como se fosse um diário, assim, o diário dela e o diário dele. Então, eu achei muito poética essa prosa, eu realmente me envolvi. O interessante é o que é essa confissão da leoa. Eu mudei o tempo inteiro de percepção sobre o que era essa confissão, quem era essa leoa, se era o animal, se era a mulher, porque aqui a gente tem um panorama muito realista sobre o papel da mulher e como ela não é considerada absolutamente nada nessa aldeia. Ela é como um ser vazio, que flutua ali no meio e não tem voz, não tem presença. Quer dizer, ela até tem, mas ela é oprimida. E aí vem... Eu vi muita metáfora nesse título, nesse livro inteiro também. E a forma com a qual a personagem feminina descreve isso e mostra essa realidade é muito impactante pra quem se identifica, de certa forma, com esse olhar, porque você percebe que nessa realidade aqui ainda tem muita coisa semelhante em outro nível, em outra esfera, talvez, com o seu dia a dia enquanto mulher. Pelo menos eu tive essa impressão, né? Não sei. Achei fantástico. E aí, em seguida, eu parti para a leitura de um livro que eu tava esperando muito, A Lógica Inexplicável da Minha Vida, de Benjamin Lilley-Sainz, né? Eu nunca vi uma sinopse tão não honrosa de um livro, porque eu juro, eu li essa sinopse e eu fiquei, não, ela não faz jus à magnitude deste livro. Aqui nós conhecemos o Salvador. Ele é um garoto do ensino médio que tem 2 melhores amigos, a Sam
E o Fito, junto com seu pai, ele acaba sempre filosofando sobre a vida, sobre várias questões. Ele tem percebido que tem reagido com muita violência diante de coisas que ele não gosta. Eu não lembro agora, mas eu acredito que o nome do pai do Salvador é Vicente e chamam de Sr. V. Então eu vou chamar de Sr. V porque eu sei que é com V e daí eu passo menos vergonha se eu estiver errada. E o Sr. V, ele é um artista plástico que sofre preconceito diário por ser gay. E o Salvador, ele reage a isso quando o pai dele é chamado de coisas depreciativas, ele reage com violência e isso começa a trazer reflexões, autorreflexões. Enquanto isso, né, existe a amizade dele com a Sam, que é uma outra personagem, e com o Fito. Não sei muito bem como explicar este livro pra vocês. Eu acho que a melhor forma de falar desse livro, sem contar os acontecimentos, porque é interessante que você tenha essa trajetória, é que é um livro que fala sobre despedida, eu acho. Eu me senti muito dentro de uma despedida. Aquelas que a gente conhece, aquelas que a gente sabe que virão, aquelas que a gente menos espera, aquelas que a gente sente depois que a pessoa já foi embora. E tem muita, muita reflexão sobre os sentidos e os não sentidos das coisas, dos acontecimentos. Às vezes ocorre aquela coisa naquele dia que não era pra acontecer e você se pergunta por quê? Logo por que hoje? E aí a gente adentra uns porquês assim que são muito engrandecedores, eu acho. Acho que quando você olha pra dentro pra entender certas coisas, você percebe que é muito mais a ver com como você enxerga o mundo do que como o mundo realmente é. Não sei. Tô viajando. Uma imersão, né? Nós temos situações aqui dentro que têm uma semelhança, mas que ocorrem de formas diferentes, para pessoas diferentes. E colocando à prova certas perspectivas e opiniões. Então, ele é muito valioso. Ele me fez refletir bastante. Gosto da sensibilidade com a qual o Benjamin Alira Sainz aborda certos assuntos que são delicados e como ele faz com que a gente esprema alguma empatia ali, que às vezes a gente fica, né, não quero, mas vou. Em seguida, eu li um quadrinho que, meu Deus do céu, eu tava precisando ler esse quadrinho. Eu tô falando de Placas Tectônicas, de Margot Motin. Eu aprendi a falar o nome dela. Aqui nesse quadrinho nós vamos conhecer a Margot, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre ele, se você quiser sacar melhor eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo. E o que eu tenho a dizer resumidamente sobre este belo quadrinho é que nós vamos acompanhar uns episódios da vida da Margot depois que ela se separa de um casamento. Ela tem uma filhinha, se não me engano a filha dela tem 7 anos, 6, e a Margot, ela é uma mulher diferente, assim. Ela fica despida de coisas que ela tinha que vestir dentro desse contrato do casamento, né? Quando ela tira essa vestimenta, ela volta a ser a Margot de antes. E aí a gente conhece também a Margot de antes, né? Um pouco criançona, muito apaixonada pela Disney. E é incrível. E essa arte tá maravilhosa. Ela é um quadrinho muito expressivo. O desenhista caprichou muito, é lindo, é maravilhoso. Eu ri demais com esse quadrinho, é muito engraçado. De quadrinho também, eu li Primeiras Vezes, né? Que são várias histórias de primeiras vezes, né? E os roteiros são todos dessa autora, a Sibylline, eu não sei o nome dela direito. Só que ilustradas por diferentes artistas, diferentes nomes da arte dos quadrinhos. Eu não posso abrir exatamente, porque senão teria que botar censura, né? Porque aqui é bem... Mas o legal, o que eu achei incrível deste quadrinho é que as primeiras vezes, elas são as primeiras vezes em diversas vertentes do sexo, né? A primeira vez usando um brinquedo, a primeira vez indo ao sex shop, a primeira vez com uma pessoa do mesmo sexo, a primeira vez no Ménage à Trois, a primeira vez com uma boneca inflável, enfim, gente, é muito, muito legal. E eu achei bem dinâmico. E tem umas artes, assim, ó, maravilhosas, bem interessantes, bem excitantes mesmo. Gostei muito. Mas é que algumas coisas são bem explícitas, então realmente eu não vou abrir pra mostrar. Ai, essas censuras. Mais um quadrinho que eu li também foi Azul é a Cor Mais Quente. Eu tô apaixonada por este quadrinho. Aqui nós conhecemos a Clementine, que no filme, né, na adaptação cinematográfica, seria a Adele. A Clementine é uma garota do ensino médio que um belo dia, quando sai da escola e anda na rua, ela vê essa garota com o cabelo azul e ela fica intrigada, chama a atenção dela, ela acha atraente,
de alguma forma, e enfim ficou marcado na lembrança. E ela tem um melhor amigo, né, um melhor amigo gay, que leva ela pras noitadas em lugares, boates gays e bares gays também, festas em que o maior público é homoafetivo. Então, lá ela acaba conhecendo, aliás, ela acaba vendo novamente essa garota que tinha chamado a atenção dela. E aí elas têm a primeira conversa. Conversa vai, conversa vem, surge amizade, surge o crush, acaba que dá certo. E aí aqui ela vai se aventurar, ela vai se permitir, a Emma vai ajudá-la a perceber os gostos dela, os desgostos, pelo que ela realmente se interessa ou não. E é muito bonito como isso acontece. Eu adoro os diálogos, eu adoro as cenas, eu acho que tem uma poesia muito forte em como tudo acontece, em por que azul é a cor mais quente. Foi um quadrinho que me envolveu muito, eu li 2 vezes seguidas porque eu gostei muito, eu precisei ler novamente. Sem dúvida, essa história me marcou bastante. Ela tem um grande quê de melancolia. O tempo todo você meio que sente isso, você é conduzido a ela também. E eu acho que isso é super legal. Eu gosto de me sentir assim, eu gosto de me envolver. Então eu recomendo muito essa HQ. E é linda, gente, é linda. E aí, né, como eu falei antes, eu, depois de ter lido Mia Couto, fiquei bastante interessada por ele, fui lá e peguei um livro de poemas escolhidos de Mia Couto, sobre o qual eu já fiz um vídeo também, eu vou deixar aqui em cima nos cards e aqui embaixo. Lá eu leio poesias, gente, é muito... Enfim, né, estamos nos aventurando. Eu preciso dizer que existe uma grande lacuna na minha vida quando se trata de poemas e poesias, e eu tô tentando preenchê-la aos poucos, então eu tô criando esse projeto meu de ler um livro de poema, poesia por mês, pelo menos, por aí, né? Depois eu aumento aí a quantidade, vai que... Poxa, Mia Couto, recomendadíssimo, maravilhoso. Eu adorei os poemas dele, inclusive adorei começar por ele também, acho que foi ótimo, foi super tranquilo. E encontrei muita coisa boa, muita coisa que eu gostei. Algumas coisas eu fiquei assim, tá, não entendi isso, ok. Mas a maioria, show. Vai lá dar uma olhadinha no vídeo. E aí, gente, eu li um livro porque eu precisava de um argumento. Eu ainda não informei sobre isso, mas eu trabalho num lugar onde eu tenho certa responsabilidade para poder falar sobre livros. Aqui também eu preciso, né? Mas uma delas me levou a ler, e eu vou falar isso outro dia, o que foi, mas me levou a ler este livro aqui, o After, né? Que, se não me engano, era uma fanfic há um tempo atrás, e daí ela acabou fazendo sucesso e virou livro, né? Acho que, se não me engano, são 5 livros. E aí eu li o primeiro porque eu tinha que ter um argumento em relação a algo que eu escutei no lugar onde eu trabalho. Li o livro, li até o final, mesmo já prevendo, assim, o que ia acontecer. E eu não quero falar muito sobre ele, até porque eu não tenho muito o que falar, eu fiquei um pouco revoltada com essa protagonista. Aqui nós temos uma literatura erótica, num contexto, assim, da faculdade. A protagonista é a Tessa, e ela é aquela típica garota certinha, que sempre teve que ter um comportamento muito correto para conseguir as coisas. Tem essa pressão da mãe, a mãe dela pressiona muito ela em todos os aspectos. Tem um namorado que é mais, assim, fachada, eu acho, do que qualquer outra coisa. E aí ela vai pra faculdade, se depara com aquela realidade. Existe uma colega de quarto dela que é punk, e aí, por conta da colega dela, ela conhece outros punks, né? E um deles chama a atenção dela, o bad boy da parada. E aí é aquela coisa, né? Uma santinha com bad boy, zoeira muito louca. E aí as primeiras vezes acontecem, né? Aquelas primeiras vezes bem eróticas. Seguindo nessa temática, eu acabei lendo também um conto da Sylvia Day, que é uma autora que escreve geralmente literatura erótica, que foi Ardente. Eu sei que tem um segundo, que é a continuação, que é o Em Chamas, já estou com ele também. Mas por que eu li, né? Primeiro que foi uma indicação de pessoas que eu considero importantes. E segundo, porque eu tenho uma lacuna também nesse gênero. Li Sylvia Day, e aqui nós vamos conhecer também uma garota que teve uma desilusão amorosa no passado e ela decide, de alguma forma, crescer, né? Ela quer se sentir novamente uma mulher forte
dentro de tudo que aconteceu. E ela tenta conseguir um emprego específico lá com uma grande empresária. E as duas unem forças para conseguir fazer com que o negócio cresça, de fato, assim. Girl power. E aí a premissa é basicamente assim, se você cruzar negócios com a vida pessoal, você pode acabar se prejudicando. E quando essa grande desilusão amorosa que ela teve no passado retorna como o inimigo da empresa, ela, acaba nessa jogada meio complicada. E aí aqui realmente tem uns momentos bem picantes, muito picantes, nossa, traz o leite. Gostei, mas eu fiquei assim, acho que eu enjoei rápido, talvez, eu tenha enjoado rápido. Eu senti falta de mais coisas, além das coisas que acontecem, aquelas coisas. E vamos passar então para essa, maratona literária de inverno, a qual eu não terminei de ler todos os livros. Inclusive tem um aqui que, gente, eu tô com vergonha, mas eu vou falar dele já já. O primeiro que eu li da maratona foi Confesse, de Colleen Hoover. Aqui nós vamos acompanhar a Auburn, que é uma garota... A gente não sabe por que ela foi pro Texas. A gente já começa com um mistério, assim, ela tá escondendo alguma coisa pra gente, Ela precisa de um dinheiro, ela precisa disso e daquilo. Até que ela acaba se deparando com um trabalho, assim, de última hora, Ela passou na rua, viu que estavam procurando uma pessoa. E esse lugar é uma galeria de artes. Tá precisando do trabalho dela, é o artista daquela galeria, o Owen. Ela só vai ter que organizar a venda da exposição dele, Owen... E isso é uma coisa que eu achei bem interessante. Todos os quadros que ele faz, ele se inspira em confissões anônimas que as pessoas deixam numa partezinha lá, uma caixinha que tem pra fora da galeria dele. Então ele pega aquelas confissões que são anônimas e a partir delas ele faz um quadro quando convém, quando se inspira. Esse romance, ele tem mistérios. A gente vê que o tempo todo a Colleen Hoover nos insinua que tem coisa ali... que tem um pezinho no passado, tem coisas que eles estão esquecendo ou algo assim, e você fica intrigado, você fica querendo saber o que está acontecendo, você é curioso do jeito que nem eu. Embora eu tenha curtido essa leitura, não achei que foi a melhor das leituras de Colleen Hoover. Na verdade, achei um tanto fraco, sabendo assim, conhecendo o potencial da autora, não achei tão marcante. Ao contrário disso, um que eu achei bem marcante foi O Tribunal da Quinta-feira, de Michelle Laub. Assim, o Confesso estava em uma autora para ler, E aqui, Michelle Laub estava na categoria Literatura Nacional, um livro brasileiro. Aqui nós vamos conhecer o José Vitor, se não me engano o nome dele. Ele fala com a gente, ele narra em primeira pessoa, mas também tem uma dinâmica de texto que ele troca com o melhor amigo dele, que são um tanto polêmicos porque os dois eles têm um olhar mais ácido sobre as coisas, ou então pelo menos eles usam essa linguagem quando vão se comunicar. Eles falam sobre tudo, eles falam sobre a sociedade, sobre a hipocrisia das pessoas, sobre assuntos mais íntimos, sobre assuntos íntimos de outras pessoas. Acho que a principal temática que a gente vê aqui é a opressão dos homossexuais por conta da AIDS, assim, que eles são diretamente relacionados a isso. Na época em que isso explodiu aqui no Brasil, mais ou menos ali aliás, no mundo, ele faz um panorama um tanto histórico e traz nesse contexto, ele traz contextos do Brasil, na época em que Cazuza teve a doença, na época em que Freddie Mercury também descobriu, e outros grandes artistas ele menciona aqui também. Ele também relaciona outros assuntos, que são extremamente interligados com isso. Ele faz, assim, críticas pesadas, às vezes um tanto ofensivas, eu acho, mas ele tá bem nem aí. Nesses e-mails que os dois trocam, eles têm um costume de tirar onda com essa questão da AIDS, até porque o melhor amigo dele é homossexual e tem AIDS. Então ele meio que tira essa licença pra essa liberdade, pra brincar com isso, pra zoar. Só que, num impulso bem venenoso e bastante vingativo, a ex-mulher do protagonista pega esses e-mails e envia para várias pessoas. E acaba selecionando as partes mais impactantes, pra cair em cima e pra pedir uma justiça. E claro que tem muito mais por trás, a gente vai entendendo o que tá movendo tudo isso, a gente às vezes tem certas suspeitas também. Então eu achei um livro bastante movimentado, agitado, não consegui parar de ler, eu devorei ele, não esperava essa leitura,
tão eletrizante. Achei muito bom. Agora, é um livro que te dá uns tapas, assim. Até porque o que eu achei muito mais interessante em tudo isso é a grande questão do tribunal da quinta-feira, assim. Nós vivemos num tribunal. Um dia nós somos o júri, outro dia o réu, outro dia a testemunha, enfim, mas é como se viver em sociedade já te colocasse diariamente num papel dentro de um tribunal. Porque você, não interessa o que você for, você tem alguma coisa que os outros vão poder julgar. E isso eu achei bem forte. Na categoria de livro que você tinha, mas que não lembrava da sinopse, eu li A Última Névoa e A Amortalhada, né, da Maria Luísa Bombal. Na Última Névoa, nós vamos conhecer o cotidiano de um casal. Eles se casaram por obrigação, eles vivem juntos por obrigação, e ele vive lamentando a morte da primeira esposa, né, enquanto a esposa atual dele, né, que é a nossa protagonista, vive uma vida infeliz, porque ela não tem prazer, a função dela ali é totalmente deixada de lado. Ele acaba dizendo que ela tem que ter sorte, ela tem que ficar feliz porque teve a sorte de casar com ele, senão ela ia ficar lá abandonada. E tem tudo isso, esse peso, né? E uma novela muito melancólica. A gente percebe que ela não tem uma vontade de morrer, ela não tem uma infelicidade por desejo de morte, mas por desejo de vida. Ela quer viver, ela quer se sentir prazerosa. Numa névoa, ela sai na madrugada, ela acorda e sai na madrugada e vai andar pela propriedade. E ela vê este homem misterioso e acaba se entregando por uma noite. Quando isso passa, ela não sabe dizer se isso foi um devaneio ou se realmente aconteceu. Então tem também essa atmosfera um tanto fantasiosa. E isso nos arrasta um pouco pra melancolia. Eu acho que essa é a palavra. Acho bem bonita, na verdade, a forma com a qual a Maria Luísa Bombal escreve sobre esse sofrimento. É denso, mas ao mesmo tempo tem aquela vontade de leveza. É como se a névoa fosse aquilo que estivesse, não sei. E a Amortalhada também tem um ponto de vista sobre isso, só que a Amortalhada é a história de uma mulher que morreu e daí no leito de morte dela, ela começa a rever a vida dela a partir das pessoas que estão lá. Ou seja, é como se o espírito dela estivesse prestando atenção nos rostos ali familiares e tendo uma retrospectiva, umas lembranças do passado com cada pessoa ou com mais de uma ao mesmo tempo. E achei essa proposta bem interessante, na verdade. Esse livro me surpreendeu, sabe? E tem uma coisa que eu achei bem legal, que eu li uma resenha sobre ele, né? Queria saber o que as pessoas tinham falado sobre ele. E eu vi que uma garota escreveu algo que eu achei certeiro. É como se tivesse aquela relação muito de hipnose e Thanatos, né? Que é a morte e o sono. Uma novela sobre morte, a outra sobre sono. E eu achei isso interessante quando ela teve essa sacada. E aí, na outra categoria, que era ler um livro com menos de 200 páginas, se não me engano, eu escolhi O Fantasma de Canterville e Outros Contos, de Oscar Wilde. E, por sinal, que livro gostoso. Eu não terminei ainda de lê-lo, é um livro com alguns contos, mas li alguma coisa, então conta como leitura. O Fantasma de Canterville é um conto extremamente famoso, acho que é um dos mais citados das obras de Oscar Wilde. E aqui nós vamos conhecer uma casa, né, na Inglaterra, numa mansão lá, que foi de um lord, se não me engano, e onde vive esse fantasma, né, em Canterville, que é o nome da residência. E esse fantasma já assombrou muita gente, já fez pessoas morrerem de susto, literalmente. E essa família que vai pra essa casa é uma família norte-americana. É uma família de, acho que é um duque, um visconde, agora eu não lembro. Mas eles vão pra lá e o fantasma tenta assombrá-los. Só que eles não conseguem porque os norte-americanos acham fascinante que exista um fantasma lá dentro. Então eles gostam quando isso acontece. E aí existem membros da família que começam a fazer um jogo contrário, começam a atazanar o pobre do fantasma, que, né, fica desesperado por sossego e já não tem mais. Então é uma inversão. Isso é muito bacana e tem um argumento muito legal aqui. Outros contos também muito bons. Príncipe Feliz, que é um dos meus contos favoritos de Oscar Wilde, né? E não tem como falar de Oscar Wilde aqui e não recomendar. Por fim, né, assim, eu sei que tinham outros livros que eu queria ler, mas eu não consegui da meta. Eu li um pouquinho, né, só um pouquinhozinho assim do Gigante Enterrado de Kazuo Ishiguro, que é uma leitura que eu tô penando um pouco, mas assim, não vou abandoná-la. Não é que eu não esteja gostando, mas é que eu tô achando um pouco maçante.
e eu já tô sabendo que essa é uma proposta que vai ser explicada lá no final. Mas, gente, até o final tem uma trajetória, então me deixa cada um no seu tempo. Então é isso, galera. Bom, eu falei pra caramba, acho que foi um dos maiores vídeos que eu já fiz, mas não tinha como não falar tanto, né, diante dessas leituras maravilhosas, ainda mais foram várias leituras, então eu queria agradecer você que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha. Se você tem alguma indicação, se você quiser falar sobre algum deles, pode falar aqui nos comentários e assista aos outros vídeos que eu fiz sobre eles individualmente, se quiser. Então, boas leituras!